Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos falar sobre micronutrientes e dando ênfase nas formas e dinâmicas desses elementos no solo, tá? O termo, então, micronutrientes são aqueles nutrientes requeridos em pequenas quantidades pelas culturas, tá? Então, nós temos os macro e os micro, né? Macro são exigidos em grandes quantidades e micro em pequenas quantidades, mas todos são nutrientes. O que quer dizer que, se faltar qualquer um deles, seja macro ou seja micro, vai atrapalhar a planta, ela não vai completar seu ciclo de vida. E então, só que os macronutrientes geralmente são nutrientes estruturais, que forma a planta, assim, né, da estrutura, forma as proteínas, os carboidratos, etc., né? Já os micronutrientes, como vocês vão ver, eles têm um papel mais de atuante nas enzimas, como ativadores enzimáticos, tá? Nós temos hoje 8 micronutrientes conhecidos, 5 são catiônicos, então eles aqui, ó, ferro, manganês, zinco, cobre e níquel, e 3 são aniônicos, o boro, o molibdênio e o cloro, sendo que o boro ele pode variar de aniônico até forma neutra, tá? Dependendo do pH do solo. Ele ocorre mais nessa forma aqui de ácido bórico, que é neutro, mas ele pode também formar o ânion borato, que é o H4BO4-, tá? Em anos recentes, tem havido maiores respostas, ou respostas mais frequentes das culturas aos micronutrientes. Isso se deve à maior produtividade, então a gente está aumentando a produtividade, há uma demanda maior por adubação pelos micronutrientes, tá? Com o passar dos anos, o cultivo intensivo também em áreas agrícolas, há também uma redução na reserva do solo, de modo que a gente tem que repor essa reserva via adubação, tá? Vocês lembram que eu já mostrei a parte de curva de resposta de plantas, né, que geralmente ela tem aquele formato meio quadrático, e a gente sai de uma zona de deficiência até uma zona de toxidez, e passa por uma zona adequada de todos os nutrientes, tanto macro quanto micro. Uma diferença entre os macro e os micro é que a faixa entre a deficiência e a toxidez, para os micros, ela é muito mais estreita. O que eu quero dizer está exemplificado aqui. Tá? Nessa figura, vocês podem ver o que eu estou falando. Aqui na região 1 e 2 é a região de deficiência, a região 3 e 4 é a faixa, digamos, a 3 é adequada, a 4 é o consumo de luxo, que a gente fala, que é quando a planta o tecido está absorvendo, mas ela não aumenta em produção, ela dá uma estagnada, e a região 5 é quando começa a cair a produção devido à toxicidade, tá? Tem um efeito depressivo. E essa faixa aqui, daqui, entre a deficiência até a toxidez, para macronutrientes, isso aqui é muito amplo. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: é difícil intoxicar a planta com macronutrientes, tá? Por outro lado, micronutriente, não. Você pode sair de uma zona de deficiência até uma zona de toxidez de forma meio estreita. Então, assim, não pode errar na dose, que eu quero dizer isso. O micronutriente é essencial, mas se você aportar muito, pode intoxicar facilmente as culturas, tá? Alguns no micro mais do que os outros. Depois eu vou exemplificar melhor. Então, para produzir para altas produtividades, é necessário aplicar micronutrientes, como eu falei, né, porque a planta demanda mais. E atualmente também, em anos recentes, tem havido a questão de qualidade de produto colhido. Então, não é só produzir muito, mas é produzir de forma enriquecida, principalmente grãos, tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar em
biofortificação. A biofortificação, ela é importante porque em muitas regiões do mundo, as pessoas que consomem muito grão e não têm outras formas de suplemento alimentar, tem muita deficiência de micronutrientes, tá? Principalmente em solos pobres, regiões onde os solos são pobres, tá? Então, uma alternativa é você adicionar esses nutrientes no solo em maior quantidade, enriquecer os grãos, e aí a absorção daqueles micronutrientes é aumentada. Então, você melhora a qualidade de vida da população, porque ela vai estar bem alimentada, nutricionalmente falando, tá? Eles chamam isso também de fome oculta. Às vezes você está... em certas regiões, as pessoas elas têm carências nutricionais, mas não aparente. Então, é fome oculta, tá? Então, por isso, há uma certa ênfase nessa coisa de colher mais qualidade de produto, tá? Então, dando exemplo aqui do zinco, o zinco estima-se que em torno de 2 bilhões de pessoas no mundo, então, praticamente 2 em cada 8 pessoas no mundo, apresenta carência, deficiência de zinco, tá? O que atrapalha em várias coisas, até no processo cognitivo e tal. Isso se deve principalmente a colheitas de grãos pobres em zinco. Então, a ideia é aportar, por exemplo, zinco, mas também tem o ferro, tem outros micronutrientes que são importantes, aportar eles em maior quantidade, enriquecer o grão, e daí as pessoas vão comer aquele alimento enriquecido, tá? Então, hoje em dia tem tido uma grande ênfase nisso. Os micronutrientes, como eu falei, eles geralmente não são nutrientes estruturais, mas eles atuam como ativadores enzimáticos. Aqui está uma lista de algumas enzimas relacionadas a cada micronutriente, ou algum conjunto deles, nesse caso aqui do último, mas, na verdade, cada micronutriente atua em muitas enzimas. Isso aqui é só o destaque das principais que cada um atua, tá? Mas são muitas. Então, eles têm lá uma proteína que a planta produz, e aí essa proteína, somada ao micronutriente, ela vira uma enzima e realiza várias funções metabólicas dentro da planta, tá? Bom, falando das formas dos nutrientes agora, vamos explicar cada um em separado aqui. Então, o ferro, ele tem dois números de oxidação, ele tem o ferro 2 e o ferro 3. O ferro 2 é a forma solúvel, né? É a forma reduzida, e aqui é a forma oxidada. Essa forma é solúvel, essa forma de ferro 3 é insolúvel. E a planta absorve a forma de ferro 2, tá? Só que nos nossos solos, por exemplo, tem muito ferro 3, né? Porque os óxidos de ferro estão tudo nessa forma aqui, ó. E aí a planta não acessa, a planta não consegue absorver o ferro nessa forma aqui, ou absorve muito pouco, porque eles são muito insolúveis, tá? Então ela precisa absorver a forma de ferro 2. E no caso do ferro, uma coisa importante é a formação dos quelatos. Depois eu vou explicar melhor os quelatos orgânicos, que eles conseguem transportar o ferro para não deixar ele oxidar. Porque se ele entrar em contato com o oxigênio, ele se transforma muito facilmente de ferro 2 para ferro 3, tá? Se a gente prestar atenção, dependendo do solo, se ele fica alagado por poucos dias ou horas, solos mais ricos em óxido de ferro, ele forma rapidamente na superfície assim, da água uma natinha que vai depois formando um precipitado. Aquilo é ferridrita. Ferridrita é porque é o óxido de ferro que está se reduzindo para ferro 2, só que o ferro ele encontra o oxigênio na superfície da água e começa a formar os precipitados, e aí ele vai se transformando o mineral, tá? Sai de hematita, guetita e formando ferridrita.
E então isso aí é comum, e de forma que a gente tem tanto ferro no solo, e muitas vezes na época seca do ano, pode faltar ferro para as culturas. Isso é impressionante, né? Porque a gente tem solos, se a gente pegar o teor total de ferro, é muito elevado, mas o teor solúvel de ferro 2 é muito baixo. Então, ele pode ir de excesso a falta com uma certa facilidade, tá? Quando está chovendo, na época de, igual agora nós estamos, na época das chuvas, aí o próprio solo se incumbe, porque dá uma chuva, reduz uma quantidade de ferro, fica solúvel, tá? Agora eu estou falando mais da época da seca, igual nós vivemos esse ano, uma grande seca, pode faltar e aquilo dá uma deficiência para a planta, porque não tem água, aí ele não reduz de forma suficiente, fica todo na forma de ferro 3, e quando a cultura é exigente, cultura perene, por exemplo, fica lá no campo, pode dar alguma deficiência de micronutriente, de ferro como micronutriente, tá? E então, como eu estou falando, solos bem drenados predomina essa forma aqui, solos alagados, essa forma aqui de ferro 2 pode ser até tóxica. Então, isso aqui não é incomum também em locais que produzem arroz por alagamento, por exemplo, quando você faz o alagamento, ele dá um aumento tão grande de ferro e também de manganês que pode intoxicar a planta no primeiro momento, tá? O manganês é outro caso, como eu estou falando para vocês. Ele pode ter duas condições, quer dizer, três condições. Ele pode ficar como manganês 2, que é a forma absorvida pelas culturas, pode passar para óxido de manganês na forma de Mn2O3, que ele está na forma de manganês 3, ou o MnO2, que é na forma de manganês 4. Isso aqui o manganês, ele transita muito fácil entre essas formas. Ele pode ser reduzido ou oxidado, tá? E geralmente a oxidação ela é biológica. Então, quando a gente tem solos ácidos, a atividade biológica diminui muito em solo ácido, devido à própria acidez. Então, o que acontece? Aumenta muito a redução do manganês. Então, ele passa a aumentar muito a disponibilidade de manganês 2 e isso intoxica a planta. Então, lembre-se disso, em solos ácidos, depois do alumínio, o manganês é o segundo cátion mais tóxico, mais problemático para as plantas. O alumínio não é nutriente, o manganês é nutriente, mas é um micronutriente, e quando o solo tem no seu material de origem óxidos de manganês, e ele está ácido, ele aumenta muito a disponibilidade de manganês 2, tá? Então, isso intoxica. Ou, como eu falei, também o processo de redução por alagamento. Quando acontece solos alagados, também pode aumentar a disponibilidade, tá? O zinco, ele já é um elemento que tem uma interação forte com o solo, por causa disso aqui ele faz a interação que a gente chama de específica. Isso aqui é o mesmo tipo de reação que faz o fósforo, tá? Eu falei para vocês a dissorção específica, que é aquela troca de ligantes. Percebam aqui que vai sair o hidrogênio daqui, está se ligando diretamente o zinco coordenando com os oxigênios aqui. Então, ele fica preso de forma bem forte aqui e não disponível para a planta. Então, o zinco é um problema para aplicar em solos muito argilosos e ricos em óxido de ferro e óxido de alumínio, ele se prende muito fortemente, tá? Então, por isso que em algumas situações é mais recomendado aplicar foliar do que no solo, tá? Café, por exemplo, nas recomendações oficiais dos boletins, eles não recomendam aplicar zinco via solo, mas recomendam aplicar via foliar. Depois eu vou falar mais disso, tá? Então, geralmente tem deficiência de zinco mais em solos arenosos, porque não tem, né, no solo, o material de origem é pobre. Quando o solo é neutro ou básico, pH muito elevado, isso aqui diminui muito, não é só para zinco, mas
o zinco sofre horrores aqui. E solos com alto teor de argila, devido a isso que eu falei, de adsorção. Solos com muito fósforo, porque fósforo e zinco têm muita afinidade, então eles se precipitam facilmente na forma de um fosfato de zinco. E também solos orgânicos, porque a matéria orgânica também tem capacidade de prender, absorver o zinco, tá? De forma mais forte. Mas, mais do que o zinco, a matéria orgânica tem muita afinidade pelo cobre. Seria esse tipo de reação aqui, ó, pode acontecer tanto com o cobre quanto com o zinco, só que o cobre tem mais afinidade com a matéria orgânica do que o zinco, tá? Ele também se absorve, assim como o zinco, nas argilas e na matéria orgânica, só que o zinco é mais fortemente retido nos óxidos, nas argilas, e o cobre é mais fortemente retido pela matéria orgânica. Então, solos que têm muita matéria orgânica, solos orgânicos, por exemplo, é difícil nutrir planta com cobre. Então, de novo, a aplicação foliar é mais efetiva do que a aplicação via solo, tá? Nesse caso, de solos com muita matéria orgânica. O boro, ele também pode se absorver nas argilas ou na matéria orgânica, ele se associa à matéria orgânica, mas quando ele está na forma de ácido bórico, que é essa forma aqui, ó, o H3BO3, ele fica bem menos retido, tá? Então, ele pode ser perdido por lixiviação, principalmente em solos arenosos e durante períodos chuvosos. E também, o boro, por ser não tão fortemente retido, ele tende a ficar mais livre em solução, então por isso que ele lixivia mais, mas em período seco, então ele é transportado por fluxo de massa. Em período seco, você tira o veículo, né, que é a água. A água é o veículo que leva por fluxo de massa. Então, no período seco, é muito comum haver deficiência em café, eucalipto. Eucalipto, isso aqui é um problema seríssimo, tá? E, além disso, o boro, ele... Lembra quando eu falei entre a deficiência e a toxidez? Ele é um dos nutrientes que é conhecido por ter a janela mais estreita, tá? Então, tá aqui essas curvas de produção em função das doses de boro, isso aqui é para feijão, em diferentes solos, está mostrando curva de produção que ela aumenta e depois decai, né? Com aumento do teor. E tá vendo que a janela aqui, ó, entre aqui até aqui, digamos, estaria na região deficiente, aqui adequada, e acima tóxico. Então, tá vendo que a janela aqui é muito estreita, você está saindo de 1,5, 1,6 miligramas por decímetro cúbico, está adequado, entra na faixa adequada. Se você passar de 3 miligramas por decímetro cúbico, já pode entrar, se passar disso, pode entrar na faixa tóxica, que vai prejudicar o crescimento da planta, tá? Então, algumas culturas ainda são mais sensíveis do que outras, em termos de toxidez de boro, do excesso de boro. O molibdênio, ele é um ânion, que é o ânion molibdato, que é a forma que a planta absorve, esse MoO4 2-. Ele faz uma reação semelhante à do fósforo, de adsorção no solo, porém mais fraca. Tá? Não é tão retido, tão fortemente quanto o fósforo, mas a reação é semelhante. Tá? Ele também pode formar complexos orgânicos, fica absorvido aos óxidos, como eu falei, e ele é muito importante principalmente para soja, para leguminosas que fazem fixação biológica de nitrogênio. Tá? Então, isso aqui, o pessoal da soja sempre aplica, inocula, porque o molibdênio, a quantidade que ele é requerido pelas culturas é muito pequena, tá? Chega da ordem de 50 gramas por hectare, você tem que aplicar. Então, depois eu vou falar, uma forma mais eficiente é tratar a semente, para aplicar quantidades pequenas. Bom, sobre os fatores que afetam a disponibilidade, o maior deles é o pH do solo. Então, a gente tem os microcatiônicos aqui,
Aqui eu estou mostrando os 4 principais, mas a gente tem um quinto, que é o níquel. O níquel geralmente não é muito... não se faz muito análise de níquel, porque a concentração dele é muito baixinha, então é difícil ter uma análise confiável. Mas pesquisas têm indicado que as culturas respondem à aplicação de níquel foliar. Então pode ser que o níquel vai ser um nutriente que logo, logo vai começar a se prestar mais atenção nele, né? Mas esses microcatiônicos, eles diminuem a disponibilidade, aqui no eixo X é o pH, no eixo Y é a disponibilidade. Eles diminuem a disponibilidade linearmente com o aumento do pH, tá? Então, quando o solo passa de um determinado valor de pH, quando ele passa de 6,5, 7, principalmente acima de 7, aí você tem problema sério com o micronutriente. Porque você pode colocar o micronutriente no solo que ele não fica disponível, tá? Porque ele precipita, principalmente na forma de hidróxidos, e aí a planta não consegue pegar. Então, por isso que exagerar na calagem, no aumento do pH, é problema, tá? Eu já sei que tem gente hoje fazendo isso, coloca muito, muito, muito calcário e depois aplica os micro todo foliar, tá? Eu acho que não é tão racional, porque microfoliar, vocês vão ver, tem que ficar repetindo a aplicação, tá? É como se fosse uma deficiência induzida no solo, e aí você tem que ficar fazendo aplicações foliares constantes. O molibdênio e o cloro é exatamente o contrário, porque eles são ânions, né? Então, eles aumentam a disponibilidade com o aumento do pH, tá? Porque aí o aumento do pH, vocês sabem, desbloqueia as cargas negativas, eles são carga negativa com negativa se repele, então aumenta a disponibilidade, tá? E o boro, ele tem esse comportamento aqui, porque, como eu disse para vocês, ele muda de forma. Ele começa como ácido bórico, aí o ácido bórico não é tão retido, então tem uma faixa aqui que ele é linear, o aumento, com o aumento do pH. Depois, ele vai passando para ânion borato, e o ânion borato, ele fica mais retido no solo, tá? O ânion H4, BO4-. Então, ele fica mais retido. Então, por isso que o comportamento dele não é linear, tá? É curvilíneo aqui. Além disso, tem o teor de matéria orgânica, porque a matéria orgânica do solo influencia em todos os micronutrientes, porque na parte orgânica, na composição da matéria orgânica, tem todos os micronutrientes, né? Então, à medida que ela é decomposta, ela libera os micronutrientes. E quando tem muita matéria orgânica, às vezes pode reter muito também. Então, ela influencia na disponibilidade. Tem interação entre nutrientes. Eu falei para vocês aqui, ó, os catiônicos, o zinco principalmente, ele pode precipitar com fósforo, tá? Então, há uma grande afinidade de zinco e fósforo. Então, se você jogar fósforo demais, também altas doses de fosfato, você pode estar atrapalhando a disponibilidade de zinco lá no solo, tá? Devido à precipitação. Tem o fator planta, porque cada planta tem, dependendo do genótipo, ela tem uma rizosfera diferente. Rizosfera, lembrando, é aquela interface entre a raiz e o solo, tá? Então, aqui a planta também atua de maneira diferente. Dependendo da planta, ela pode modificar as condições, abaixar o pH ali na rizosfera, em solos ácidos, né, em solos corrigidos ou alcalinos. Às vezes a planta consegue acidificar a rizosfera para forçar isso aqui, para forçar a liberação dos micronutrientes, tá? Isso aqui são mecanismos de adaptação da planta que ela lança a mão para pegar esses nutrientes. E o material de origem do solo também. Tem material de origem que é mais rico, material de origem que é menos rico nos micronutrientes. Quando a gente fala principalmente em solo arenoso, ou muito arenoso, geralmente é muito pobre em micronutrientes. Então, depende mais de adubação, tá? E alguns solos são mais ricos.
Mas, em geral, hoje em dia, muita gente aplica, mesmo em solos cujo material de origem é mais rico, tá? Falando do transporte, como eu falei para vocês já anteriormente sobre o transporte, nutrientes que são mais retidos no solo, o transporte é por difusão. A gente chama de transporte de curta distância, porque ele não tem condição, ele fica mais retido, então a concentração na solução é baixa, aí é a difusão que é o mecanismo mais importante. Isso acontece com os microcatiônicos, tá? O boro, como ele não é tão fortemente retido, é fracamente retido, porque ele é ácido, né? Então ele é neutro, não tem carga, ele é transportado principalmente por fluxo de massa, tá? Aí é a água que vai sendo absorvida pela planta e vem junto o nutriente, tá? E o molibdênio atua os dois mecanismos. Ele oscila entre fluxo de massa e difusão. Ele, como eu disse, ele fica retido também, então, mas dependendo do pH, ele é mais liberado, então ele pode ter tanto fluxo de massa quanto difusão atuando, tá? O boro, ele é muito crítico, eu falei para vocês, na seca. Então, porque o veículo é a água, né? Então, o pessoal da área de eucalipto é muito exigente em boro, tá? E geralmente, o cultivo de eucalipto, ele é feito muito em solos pobres em boro, e em regiões mais secas. Então, o pessoal do eucalipto fica desesperado, porque o boro é um nutriente muito imóvel na planta. Então, faltou, ele não está chegando o suficiente lá na ponta, por absorção e transportado pelo xilema, não está chegando, a planta não consegue remobilizar de folha velha para folha jovem, tá? E o boro, em culturas perenes, como é cultura perene, ela fica lá no campo o ano inteiro, né, por muitos anos. Então, dá um período de seca, para de chegar boro, aí começa a haver o que eles chamam de superbrotação, tá? E o eucalipto, quando ele perde a dominância apical, ele começa a crescer os ramos pela lateral. Depois chove, depois volta ao normal, ele volta a crescer, mas isso para a indústria de eucalipto, isso é um problema, porque para colher mecanizado, aqui você cria um nó na madeira, e isso é um problema, tá? Para colheita mecanizada, ou mesmo cria defeitos na madeira, e também atrapalha a produtividade, né, de madeira. Então, é um problema, tá? E o pessoal capricha na adubação com boro, mas aqui está mostrando, ó, nesse lado de cá, que o fluxo de massa em função do teor de água disponível. Aqui tem mais água disponível, aqui o solo está mais seco, então pode ver que a faixa de concentração de baixo aqui é mais alta do que essa de cima, mas aqui chega tudo por fluxo de massa, ou quase 100% vem por fluxo de massa. Aqui o fluxo de massa nas baixas concentrações cai muito, cai pela metade, mais ou menos, tá? Então falta, como eu disse, aí a difusão também não atua, ou atua de forma limitada, então baixa concentração no solo e pouca água, vai faltar boro, e aí a planta começa a aparecer os sintomas de deficiência de boro, que é essa superbrotação na ponta dos ramos ali, tá? Café também isso acontece muito, então tem que prevenir, porque depois não tem como remediar, né? O pessoal do eucalipto, no desespero, eles fazem até aplicação foliar, com várias coisas, mas não resolve, tá? Não, a absorção é muito pequena, na época seca, não adianta. Então, tem que aplicar antes para ver se não falta, tá? Mas mesmo assim, às vezes falta devido à seca em excesso, quando acontece, tá? Aqui é só para mostrar uma comparação entre os micro e os macro, né? O molibdênio, como eu disse, é o menor em termos de concentração. Vocês podem ver na matéria seca, a concentração aqui é da ordem de ppm, partes por milhão, ou miligramas por quilo, e quando vai para macros, aqui esses números já são em porcentagem, tá? Então, é muito mais concentrado.
Se a gente for do cloro, que é o micronutriente que tem maior concentração, para o enxofre, o macro que tem maior, dá uma diferença ainda de 10 vezes, tá? Se a gente for comparar o molibdênio, que é a menor concentração de todos, com o nitrogênio, a diferença dá 1 milhão de vezes. Então, por isso que a gente chama micro e aqui macro nutriente, tá? Se a gente tivesse que elencar quais são os principais problemas de deficiência nas culturas do Brasil, sem sombra de dúvidas, boro e zinco, tá? São os nutrientes que mais acontece deficiência assim, generalizada na maioria das culturas. O cobre também, em algumas culturas, principalmente aqui café e citros, são muito exigentes e falta cobre. Manganês também no citros é muito exigente, mas de maneira geral, está falando assim, para várias culturas, o zinco e o boro, tá? Então, tem que tomar cuidado no fornecimento. Então, eu diria zinco, boro e cobre, mas principalmente zinco e boro, tá? E agora aqui, para a gente ir fechando a aula, como eu falei, a gente nutre a planta, pode ser via solo, né? Para macro é via solo. Para micro pode ser tanto via solo, que absorve nas formas catiônicas e aniônicas, ou também pode ser via foliar. E como os micronutrientes eles têm baixa mobilidade na planta, a deficiência acontece nas partes jovens. Então, é lá que você tem que direcionar a aplicação. O local de aplicar tem que ser nas partes jovens, porque não transloca ou transloca pouco. Então, você tem que direcionar a aplicação foliar para os tecidos jovens, tá? E a gente tem que ficar reaplicando, porque você supre aquela carência, como não está vindo do solo, crescem novos tecidos aqui e eles já crescem deficientes, então tem que reaplicar. Então, esse que é um problema, você tem que ficar aplicando mais de uma vez, tá? Bom, era isso então nessa aula, pessoal, e obrigado, e a gente para por aqui, tá?